Oi, meus amores, tudo bem? Hoje nós vamos fazer a nossa aula de história, começando com uma unidade, com um capítulo novo na realidade, o capítulo 2 de história, que nós vamos ver sobre os bairros, né? Como que começa um bairro, a história de um bairro. Então, lá no início, na página 38, nós temos um diálogo, uma conversa entre o Urbano, o pai dele e o vô dele. E o Urbano fala que ele está adorando ver as fotos e ouvir a história lá do município de Rio Claro. E o pai dele fala que é muito bom, né? Porque é importante a gente conhecer a história do lugar onde nós nascemos ou moramos. Aí o vô dele chama ele e fala assim: Veja só essa foto, Urbano. Ela mostra a estação de trem lá da cidade. O Urbano fala: Nossa, vovô, o bairro onde a estação está localizada foi crescendo e se modificando ao longo do tempo. Sim, por quê? Porque todo bairro tem uma história. E o vô dele aproveita e mostra para ele esta imagem aqui, ó, da estação de trem, né? Lá do município de Rio Claro. Esta foto foi tirada em 2013. Então, como não dá para a gente fazer o exercício em dupla, você vai pensar: por que uma estação de trem pode ser considerada uma importante construção para a formação e o crescimento de um bairro e município? Por que será que a estação de trem é importante? Pensa, pensa, pensa um pouquinho. Achou a resposta? Já sabe? Acertou quem falou que é por causa das pessoas que circulam. Por quê? Porque a estação de trem, meio de transporte, onde muitas pessoas viajam, né, vão trabalhar, moram perto da estação, para ficar mais fácil. Então, a estação de trem é importante. E o avô dele explicou também que no caso de Rio Claro, foi a partir da ferrovia pela qual se transportava o café produzido nas fazendas para o Porto de Santos, em São Paulo, que se deu grande parte do desenvolvimento econômico lá desse município e definiu a ocupação dos espaços urbanos e rural. Então, no princípio, não se tinha meio urbano, né? Não se tinha a cidade, tinha só o meio rural. Depois que a cidade ganhou uma estação de trem, as pessoas passaram a morar mais próximo do centro da cidade, transformando a cidade em um espaço rural e urbano. Então, aí que se formou os primeiros bairros. Então, os bairros formam-se a partir de um processo de desenvolvimento, que não é de uma hora para outra, não. Leva muito tempo. Então, nós temos a imagem aqui mostrando, olha lá, ó. Primeiro, algumas casas são construídas, depois eles definem onde vai ter rua, onde tem um número maior de moradores. Aí eles vão reivindicar, né? Não vão querer mais rua de terra, vai se fazer asfalto, vai colocar iluminação nesses lugares, vai colocar os postes, né? O transporte público vai chegar, vai vir coleta de lixo, porque não dá para deixar o lixo jogado na rua. E aí vai aumentando. Então, uma cidadezinha, um local onde era mais rural, olha só quantas árvores nós tínhamos nesse local. Olha como ela se transforma depois de um tempo. Mas, para isso, leva tempo. Então, nós vamos conhecer na página seguinte a história de um bairro formado há pouco tempo. Olha só. Aqui nós temos a imagem deste bairro que se chama Campo Novo e que fica lá em Porto Alegre. Nossa, onde que é Porto Alegre? Vamos ver? Vou mostrar para vocês terem ideia onde é Porto Alegre. Então, nós temos aqui, ó, o mapa do nosso país. Sabendo que nós estamos aqui no estado de São Paulo, Porto Alegre fica aqui no Rio Grande do Sul, porque Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul. Então, aqui, ó, nós temos todo o Rio Grande do Sul em tamanho maior e Porto Alegre fica nessa pontinha aqui, certo?
Então, vamos voltar. Isso aqui foi só para vocês entenderem onde fica Porto Alegre. Então, Campo Novo é um bairro da cidade de Porto Alegre e só tem neste bairro 7.652 pessoas que moram lá. Ele foi criado oficialmente no dia 11 de março de 2011, ou seja, ele só tem 9 anos. O local era uma região de produção primária. O que é uma produção primária? É exploração de recursos da natureza. Então, era um local onde as pessoas que moravam lá pegavam coisas da natureza. Porém, nas últimas décadas, sofreu uma ocupação urbana significativa. Então, este lugar foi recebendo muitas pessoas e aquele povoado que era pequenininho passou por grandes transformações. Atualmente, ele já dispõe de serviços públicos, né, oferecido pela prefeitura, como posto de saúde, escola estadual, tem creche onde ficam as crianças pequenininhas e até uma associação de moradores. Então, com base nesse texto, você vai responder a questão número 2. De acordo com o texto, qual motivo fez com que essa região se transformasse em um bairro? Por que ela se transformou em um bairro? Qual foi o motivo? Você vai escrever aí. A número 3. A maneira como você está conhecendo um pouco da história do bairro do Campo Novo é pelo depoimento de um morador? É um morador que está falando para a gente como essa cidade cresceu? Ou foi por meio da leitura de um texto? Como que a gente descobriu? Então, você vai marcar um xizinho, certo? Depois, continuando, nós temos lá. Os bairros mais antigos do município são chamados de bairros históricos, pois foram cenários de acontecimentos importantes para a formação do município, como é o caso de Rio Claro, onde a ferrovia está localizada. Então, quando um município ele é antigo, ele é chamado de bairros, ou o município ou bairro, né? Ele é chamado de bairro histórico. Quando ele é novo, igual o caso do bairro de Campo Novo, ele é um bairro recente, porque ele foi criado há pouco tempo. Então, o avô do Urbano deu para ele 2 exemplos. Ele falou sobre o bairro do Leme, no Rio de Janeiro. Então, vamos ver onde que é o Rio de Janeiro. Aqui, nós estamos em São Paulo, Rio de Janeiro aqui do ladinho, certo? Então, ele falou do bairro do Leme e ele falou do bairro do Pelourinho, que fica em Salvador, na Bahia. Vamos ver onde que fica Salvador. Estamos aqui no amarelo, hein? Olha lá, Salvador, na Bahia. Quem achou? Quem achou? Quem achou? Aqui, né? Olha a distância de São Paulo para chegar na Bahia. Então, vocês vão fazer a leitura desses 2 textos e depois você vai responder a questão número 4. Qual dos bairros acima teve o nome escolhido em função de um acontecimento histórico? Qual dos 2 bairros que foi escolhido por causa de um acontecimento histórico? Foi o Pelourinho ou o bairro do Leme? Você vai colocar lá o nome. E depois, qual bairro que foi escolhido por uma determinada característica do lugar? Aí você vai e escreve o nome do bairro. A questão número 5 é com você. Olha a lupinha aqui, ó. E o seu bairro? Por que recebeu o nome que tem? Pesquise esse assunto e preencha a ficha a seguir. Depois, colhe ou desenhe uma imagem do seu bairro no quadro. Então, aqui é com vocês. E para finalizar, nós temos e por falar nisso, os bairros arborizados. O que são bairros arborizados? São bairros que possuem muitas árvores. Então, para suprir as necessidades dos moradores, os bairros precisam oferecer serviços como escola, hospital, sinalização, acesso à comunicação e etc. Além disso, a presença da vegetação é muito importante para criar áreas de sombra,
amenizar a temperatura nos dias quentes e absorver a água da chuva. Então, imagina aquele dia quando está muito sol, se não tivesse uma árvore no nosso bairro. Como que seria? Ia ficar muito mais quente ainda. Então, com base neste pequeno texto, você vai responder as questões 1 e 2. Combinado? Só um minutinho, vamos lá. E assim a gente encerra a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês façam com muita atenção, porque essa matéria é muito legal. Um beijinho, até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus.